Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre bases numéricas. Os números foram criados pelas pessoas para registrar as quantidades e também realizar operações matemáticas para poder desenvolver essa informação. A história começou mais ou menos lá pelos babilônicos, quando eles começaram a registrar nas tábuas de argila números, desenhos, na verdade, que correspondiam às quantidades. Esse sistema de numeração evoluiu, e hoje nós utilizamos um sistema bastante sofisticado e de cunho universal. Passando um pouco ainda pelo sistema numérico romano, que todos nós vimos ainda na época de ensino básico, eles já utilizavam alguns símbolos, desenhos, que para nós são bastante familiares, como o I, o V, o X, mas eles utilizavam uma estrutura de combinação desses símbolos um pouco complexas para resolver o problema da época, mas hoje nós utilizamos um sistema muito mais sofisticado, muito mais claro, muito mais prático. Nós utilizamos o sistema de numeração decimal. Decimal por quê? Bom, porque são 10 desenhos, 10 símbolos que nós utilizamos. Por que 10? Porque 10 é a quantidade de dedos que nós temos na mão. E nós começamos a contar, nós aprendemos a começar a contar utilizando os dedos. É uma coisa natural, o nosso corpo representando a utilização dos números. Bom, no mundo da computação, por outro lado, para o computador, é muito mais fácil utilizar dois símbolos. É o que nós chamamos de sistema digital. Digital porque são 2 dígitos, é o sistema binário. Então, nós temos como exemplo os zeros e uns, como nós representamos esses números. São combinações de zeros e uns. Utilizamos para organizar esses símbolos e, consequentemente, representar o peso de que cada símbolo pode possuir, a notação posicional. Ou seja, em cada posição que esse símbolo se encontra, ele tem um peso, ou seja, um valor relativo. Então vamos ver aqui alguns exemplos, entender um pouco melhor sobre o sistema de numeração posicional, notação posicional, e o sistema de numeração decimal. Utilizamos como exemplo o número 245, ou, como nós costumamos dizer, 245. O número 5, separando ele do número 245, da quantidade de 245, o número 5, o dígito 5, o desenho correspondente, que nós conhecemos por 5, ele está representando a unidade. Já o 4, ele representa a dezena. E o 2 está na casa da centena. Bom, o que na verdade a dezena, a centena representam? A centena, o 2, representou 2 centenas, ou seja, 200 unidades. A dezena, utilizando o símbolo 4 na casa da dezena, corresponde a 4 dezenas, ou seja, 40 unidades. Já o 5 é simplesmente 5 unidades. Ele está na posição, na notação, na posição unitária. Nós também, ao final de entendermos cada um desses, da posição e o peso de cada desenho desse ocupa, nós somamos todos esses valores. Então, o 200 mais o 40 mais o 5 dá a quantidade original do nosso exemplo, 245. Indo um pouco mais em detalhe da base decimal, nós, como já foi comentado, ela é baseada
na utilização de 10 símbolos. Esses 10 símbolos são os números que já estão bastante comuns para nós, no nosso uso do dia a dia, que eles vão de 0 até 9, ou seja, o símbolo 0, o símbolo 1, o símbolo 2, o símbolo 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. A partir disso, nós já utilizamos a combinação de 2 símbolos, que, por exemplo, o 10 é a combinação do símbolo 1 na casa decimal e o símbolo 0 na casa unitária. Como exemplo, nós temos o número 2, 5, 3, 4. Observe que ele está utilizando o 10 pequenininho do lado direito. Isso representa que esse número 2534 ele está na base 10. Ele pode ser escrito somente como 2534, sem essa indicação de número 10, porque é o nosso uso natural. Mas, quando nós começamos a utilizar outras bases, nós precisamos indicar em que base esse número representado está. Vamos retornar, então, naquele nosso exemplo anterior, o número 245, onde o 2 estava na base da centena, na casa da centena, o 4 na casa da dezena e o 5 na casa da unidade. Nós podemos escrever novamente esses números como 2 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 5 vezes 1. Observem que o 1 ele pode ser escrito como 10 elevado a 0, pois 10 elevado a 0 é 1. O 10 pode ser escrito como 10 elevado a 1, pois 10 elevado a 1 é 10. E o 100 como 10 elevado ao quadrado, porque 10 elevado ao quadrado é 100. Observem também que repetimos a base, veja, estamos trabalhando com a base decimal. Então, nós repetimos as bases multiplicadas pelos respectivos símbolos em cada casa. E essas bases estão elevadas a um expoente, começando da direita, indo para a esquerda, se iniciando pelo expoente 0. O 0 elevando a base 10, vezes o símbolo 5. Em seguida, nós temos o 1 elevando a base 10, vezes o símbolo 4. E, por último, o 2 elevando a base 10, vezes o símbolo 2. Calculando todos esses fatores, um a um, e posteriormente somando seus resultados, nós obtemos o número 245, a quantidade 245. Vamos agora ver sistema binário. Sistema binário porque bi de 2 são 2 símbolos, é o 0 e o 1. Temos algumas regrinhas para entender, para utilizar no sistema binário. Lembre-se, aqui também nós utilizamos a notação posicional, ou seja, a cada posição que o dígito, o desenho, ocupa, ele tem um peso. Porém, ao contrário do que a gente costuma utilizar no sistema decimal, aqui a posição ela não tem um nome próprio. Lá no decimal nós temos a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, a dezena de milhar e assim sucessivamente. Aqui nós não temos essa nomenclatura, um nome para as posições. Bom, outra informação interessante. Cada dígito, cada algarismo dessa base é chamada de bit. Vocês já devem ter ouvido falar em digital ou sistemas digitais, o famoso bit. Mas o que é esse bit? Esse bit vem do inglês, que é a abreviatura de Binary Digit. Bom, vamos utilizar um exemplo aqui para ilustrar melhor a ideia do sistema binário. Nós temos o número 1011. Observem que aqui ele tem um 2 indicado pequenininho do lado direito.
Esse 2 quer dizer que esse número é 1011 na base 2. Ele não é 1011, como nós leríamos na base decimal. Bom, vamos entender agora, aplicar o sistema de notação posicional, separando cada um desses símbolos, cada um desses dígitos. E vamos aplicar aquele conceito que nós vimos anteriormente na base decimal, onde nós escrevemos a base elevada a um expoente multiplicada pelo símbolo daquela posição. Começando da direita e indo para a esquerda, o expoente começa com 0. Vejam aqui, nós temos o 2 elevado a 0 vezes 1. Depois, o próximo símbolo, o próximo desenho, à direita, é o 2 elevado a 1 vezes 1, mais o seguinte, 2 elevado a 2 vezes 0, e mais o último, na extrema esquerda, é o 2 elevado a 3 vezes 1. Se nós tivéssemos mais símbolos, nós continuaríamos como o próximo símbolo, vezes 2 elevado a 4, e assim sucessivamente. Realizando a conta de cada fator desses, separados pela soma, nós temos que 1 vezes 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 2 elevado a 1 é 2. 0 vezes 2 elevado a 2 é 0. E 1 vezes 2 elevado a 3 é 8. Operamos agora a soma. Somando o 8 mais o 0 mais o 2 mais o 1, nós encontramos como resultado 11. Isso quer dizer que 1, 0, 1, 1 na base 2 é igual a 11 na base 10. As quantidades são as mesmas, representadas de forma diferente. Uma representada no sistema binário e outra representada na base decimal, no sistema decimal. Bom, vamos conhecer agora o sistema octal. Octal por quê? Assim como o decimal é representado por 10 símbolos, o binário é representado por 2 símbolos, octal vem de 8, é representado por 8 símbolos. As regras também são praticamente as mesmas do binário. É importante a base, ou melhor, é importante a posição em que cada símbolo desses ocupa, e não há um nome específico para cada uma dessas posições. Para ilustrar melhor, vamos usar o exemplo. 1, 2, 4, 3. Notem mais uma vez, tem o 8 desenhado bem pequeno do lado direito, representando que esse número 1, 2, 4, 3 está na base octal. Ele não é 1243 na base decimal. Ok? Assim como nós fizemos no sistema binário, vamos separar cada um desses dígitos, desses símbolos, e aplicar aquela regrinha que nós aplicamos anteriormente para entender essa quantidade representada pelos dígitos 1, 2, 4, 3 na base octal, quanto quer dizer na base decimal, no sistema que nós utilizamos de forma mais natural. Escrevendo para cada um desses símbolos, desses algarismos, o 8 elevado a um expoente esse que começa da direita para a esquerda, com o 0, depois o 1, e assim sucessivamente, multiplicado pelo número, pelo símbolo daquela posição, ele vai dar o valor, a quantidade correspondente àquele peso daquela posição em que o símbolo, o dígito, corresponde. Ou seja, o 3 vezes 8 elevado a 0 no extremo direito corresponde a 3. O resultado dessa conta é 3. O próximo, 4 vezes 8 elevado a 1 é 32. O seguinte, 2 vezes 8 elevado a 2 é 128. 1 vezes 8 elevado a 3 é 512.
realizando a soma de cada uma dessas multiplicações, nós vamos obter a quantidade de 675. Isso quer dizer que 1, 2, 4, 3 na base octal corresponde à quantidade 675 na base decimal. Agora, nós veremos o sistema hexadecimal. Hex quer dizer 16. Hexadecimal, hex quer dizer 6, decimal 10. Ou seja, são 16 símbolos que representam as quantidades nesse sistema numérico. Eles vão de 0 a 9 como sistema decimal, mas são acrescidos das letras A, B, C, D, E e F, que cada uma dessas letras representam as quantidades 10 para o A, 11 para o B, 12 para o C, 13 para o D, E 14 e o F 15. Isso na base decimal. Vamos utilizar como exemplo a quantidade 0, 1 a 7B na base hexadecimal para ilustrar esse sistema. Vamos repetir a mesma regrinha. Vamos separar cada um desses dígitos e multiplicá-los com sua base elevada a um expoente, iniciando do 0 na extrema esquerda e seguindo para, o 0 na extrema direita e seguindo para a esquerda, aumentando esse expoente. Então vamos lá. O B está multiplicado por 16 elevado a 0. O 7 está multiplicado por 16 elevado a 1. O A está multiplicado por 16 elevado a 2. O 1 está multiplicado por 16 elevado a 3. E o 0 está multiplicado por 16 elevado a 4. Mas, professor, o A, como eu multiplico o A? Como eu multiplico o B? Nós temos que trocar esses símbolos pelo correspondente na base decimal, como nós vimos acima. Ou seja, o A é 10 e o B é 11. Aí sim nós podemos efetuar as multiplicações. Então vamos lá. 11 vezes 16 elevado a 0 é igual a 11. 7 vezes 16 elevado a 1 é 112. 10 vezes 16 elevado a 2 é 2.560. 1 vezes 16 elevado a 3 é 4.096. Bom, o 0 multiplicado por qualquer coisa é 0. Efetuando a soma, nós encontramos a quantidade 6.779 na base decimal. Isso quer dizer que 0, 1A, 7B na base 16 é igual a 6.779 na base 10. Ou seja, 0, 1A, 7B corresponde à quantidade, que é natural para a gente, de 6.779. Vamos dar uma olhadinha comparando cada uma dessas bases. Elas têm uma relação entre si. Essa tabela que vocês podem ver na tela agora, elas fazem uma relação dos 15, ou melhor, 16 primeiros números da base decimal, iniciando pelo 0 até o 15, e o valor correspondente nas outras bases. Então vejamos aqui, o 0 é igual para todas as bases, porque o símbolo 0 está presente em todas as bases. O 1 é a mesma coisa. A partir do 1, nós já começamos a observar algumas diferenças. No binário, o 2 na base decimal já corresponde à combinação dos dois únicos dígitos que nós temos. É o 1 e o 0. Nas outras duas bases permanecem. Vamos analisando um a um, até que nós nos deparamos com alguma coisa bem interessante. O número 7 na base decimal,
ele na base binária corresponde à combinação 1, 1, 1, onde na base octal corresponde ao símbolo 7, que é o último símbolo da base octal, e também corresponde ao símbolo 7 na base hexadecimal. Por outro lado, o 8 na base decimal, ele já corresponde à combinação 1, 0 na base octal. Por quê? Já não existe outro símbolo na base octal que corresponda ao 8. Então, é necessário uma combinação de dois símbolos. Por outro lado, na base hexadecimal, ainda segue uma equivalência da base decimal. Bom, seguindo a análise, nós vamos ver que a última combinação representada na base binária aqui nessa tabela é o 1, 1, 1, 1, ou seja, são 4 dígitos 1, que correspondem na base decimal à quantidade 15. Na base octal, a quantidade ao número, a combinação 1, 7. Já na base hexadecimal, é o último símbolo, é o F. A partir desse, a base hexadecimal já começa a utilizar combinações, a iniciar pelo 1, 0, que não está representado aqui, mas é só seguir a mesma lógica utilizada nas outras bases. Acabaram-se os símbolos possíveis naquele sistema numérico, começa-se a utilizar a combinação dos símbolos anteriores. Bom, ao lado, eu coloquei uma tabelinha de resumo, lembrando das quantidades de símbolos existentes em cada base numérica, como nós já vimos anteriormente. Agora, eu gostaria de lembrar a vocês algo que nós já havíamos visto nos exemplos anteriores, mas deixa um pouco mais claro o que eram aquelas contas que foram apresentadas. É uma equação que faz a conversão de qualquer base para a base decimal. Ou seja, o n indicado aqui é o número decimal, onde os outros, os d's, são os respectivos símbolos nas suas respectivas posições. O b são as bases. Lembra que nós utilizávamos a multiplicação do símbolo que ocupa aquela posição pela base numérica que nós estamos de origem, que nós vamos converter para a base decimal, elevado a um expoente que começa do 0 no extremo dígito à direita, seguindo para a esquerda, adicionando-se 1. Ou seja, olhando nessa equação, a conta de multiplicação mais à direita está com expoente 0. A base está com expoente 0. O próximo dígito já é multiplicado pela base com expoente 1. E assim sucessivamente, até nós concluirmos a representação de todos os dígitos, todos os algarismos representados na base diferente da base decimal, multiplicados pela base de origem elevada pelo expoente. Vamos ver agora o que resulta na combinação na base binária dos dígitos 1, 0, 1, 1, 0, 1. O que ele quer dizer em quantidade na base decimal? Bom, utilizando a fórmula, vemos que a base é 2, ou seja, a base binária, e a quantidade de símbolos é 6. Nós temos 1, 0, 1, 1, 0, 1, corresponde a 6 algarismos, a 6 dígitos. Separando, como nós já fizemos em exemplo anterior, nós vamos escrever cada um desses símbolos, multiplicá-los individualmente pela base de origem, que nesse caso é 2, elevado por um expoente que começa da multiplicação do termo à direita 0, seguindo-se somando 1 ao expoente até o extremo esquerdo. Ou seja, vamos ler da direita para a esquerda, ok? 1 vezes 2 elevado a 0, 0 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2 elevado a 2, 1 vezes 2 elevado a 3,
0 vezes 2 elevado a 4 e 1 vezes 2 elevado a 5. Vamos fazer a conta individual de cada um desses algarismos, desses termos. E nós vamos encontrar os valores. Continuando lendo, da direita para a esquerda, nós teremos 1, 0, 4, 8, 0 e 32. E vamos somar todos esses termos. 1 mais 0, mais 4, mais 8, mais 0 e mais 32. O que resulta esta soma é a quantidade em decimal representada em binário por 101101. Essa quantidade em decimal é 45, ok? Vamos verificar agora a conversão da base binária para hexadecimal. A conversão direta da base binária para hexadecimal é facilitada ao nós analisarmos aquela tabelinha que eu apresentei anteriormente e separarmos os 4 a 4 dígitos, conjunto de dígitos, a começar da direita indo para a esquerda. Observando aqui o que foi destacado em vermelho, lendo da direita para a esquerda, nós temos 1101. Continuamos ainda na base binária. Em seguida, representado em verde, nós temos 1011, lendo-se da direita para a esquerda. E por último, nós temos 0 e 1. Mas como nós temos que compor conjuntos de 4 dígitos, foram acrescidos zeros à esquerda. Lembre-se, 0 à esquerda, se não houver vírgula, eles não alteram em nada a representação e o valor. Simplesmente, eles ocuparam casas vazias para compor a quantidade de 4 dígitos. Então, utilizando a tabelinha dada, nós vemos que, em vermelho, 1101, lendo-se da direita para a esquerda, corresponde ao símbolo B em hexadecimal. Em verde, 1011, lendo-se da direita para a esquerda, corresponde ao dígito D na base hexadecimal. E, por fim, o 0100 corresponde ao dígito 2 na base hexadecimal. Então, a conversão aqui é uma conversão, utiliza-se basicamente uma tabela comparativa, separando-se os dígitos e depois reagrupando os equivalentes na base hexadecimal, que resulta em 2DP, lendo-se da esquerda para a direita, na base hexadecimal. Ok? Nós temos, é representado aqui, uma regrinha, onde nós podemos aplicá-la para converter agora da base decimal para qualquer outra base. Vamos aplicar essa regrinha em alguns exemplos a seguir. Pois bem, o nosso primeiro exemplo é a conversão de um número decimal para a base binária. Esse número é o 45. Vejam como nós estamos utilizando bases diferentes. O 45 está representado com um 10, escrito pequeno, no lado direito do número. Vamos dividir esse 45 pela base de destino que nós desejamos, ou seja, a base 2. Nós obtemos o resultado 22 e sobra o resto, é 1, pois é um número ímpar. E seguimos com uma nova divisão pela base binária, a base 2, do resultado da conta anterior, ou seja, 22 dividido por 2 é 11, e o resto é 0, porque 22 é par. Continuando a divisão, a operação, nós dividimos 11 por 2, a base de destino desejado, o que resulta em 5, com o resto 1. Seguindo a mesma operação, dividimos 5 por 2. O resultado é 2 e o resto é 1. Continuando, por fim, nós temos, ainda não é fim, me desculpe, o resultado 1 e o resto 0. 2 dividido por 2,
resulta em 1, com resto 0. Vamos tentar dividir 1. O que nós obtemos? Se nós dividirmos 1 por 2 para obter um número inteiro, nós temos como resultado 0. 1 é menor do que 2, então não é possível dividi-lo e obter um número inteiro. Mas nós temos como resto o próprio 1. Como a regrinha apresentada anteriormente nos ensina, nós vamos agora pegar cada um desses resultados e restos, ou melhor, iniciando pelo resultado da última divisão e seguindo os restos no caminho inverso das divisões, representado aqui pela seta azul, nós vamos obter, escrevendo 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Então, nós temos como resultado da conversão que 45 na base decimal, ele corresponde a 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 na base binária. Ok? Vamos agora aplicar essa mesma regrinha agora para o número 2754 na base decimal para a base hexadecimal agora. Bom, se dividirmos 2.754 por 16, temos como resultado 172, com resto 2. Vamos dividir agora 172 por 16. Nós obtemos 10, com resto 12. Dividindo-se 10 por 16, nós obtemos 0, porque 10 é menor do que 16. E o resto, 10. Seguindo ainda a regrinha apresentada anteriormente, nós vamos anotar o último resultado e os restos das operações no sentido inverso das divisões. Então, nós temos 0, 10, 12 e 2. Porém, na base hexadecimal, nós representamos 12 e 10 por C e A, respectivamente. Então, o número escrito na base hexadecimal é 0AC2, lido da esquerda para a direita. Então, como resultado da nossa conversão, o número 2754 na base decimal, ele corresponde a 0AC2 na base hexadecimal. A nossa aula termina aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, e estaremos preparando novas aulas e serão postadas aqui neste canal. Muito obrigado. Até logo.